Olá, seja bem-vindo ao Ultradesh. E se hoje você ainda baixa relatórios do sistema Conta Azul para conseguir realizar o seu fechamento, eu vou te apresentar uma outra maneira de você ter isso automatizado. Esse aqui é o nosso dashboard, ele já contempla várias telas interessantes e a primeira delas é uma tela de visão geral, onde você já consegue apresentar para o seu cliente um resumo do negócio dele, uma visão geral sobre o financeiro dele. O que a gente tem aqui? Entradas, saídas e o saldo. O saldo é entrada menos saída. E nesse caso a gente está olhando para competência, mas com um clique a gente pode mudar isso para caixa. Fluxo de caixa, entradas e saídas do banco, ou competência, nesse caso, data de emissão de faturamento lá dentro do Conta Azul. Todo o dashboard, vocês vão notar, ele tem centro de custo aqui para serem filtrados e qualquer filtro aqui você consegue refletir já no dashboard as informações. A gente também tem a opção de colocar o filtro de empresas aqui dentro, então você pode ter mais de uma empresa no mesmo dashboard, selecionar as duas, ver as duas juntas ou separadas, ou três ou quatro empresas. E o filtro de data fica aqui em cima do lado direito. A gente está olhando para 4 meses, mas eu poderia olhar para 6 meses, posso olhar para um trimestre só, e aí você faz o filtro por aqui. Além das entradas, saídas e do saldo, que é o resultado, a gente tem entrada e saída por mês nesse gráfico. A gente tem aqui embaixo as informações de entrada por categoria, entrada por centro de custo, entrada por cliente. E você pode clicar em qualquer uma dessas informações para entender o quanto está entrando por cliente, por mês, o quanto está entrando por categoria, por mês. Da mesma forma, saídas por categoria, saídas por centro de custo, por fornecedor, basta clicar e ele filtra o dash. Aqui a gente traz informação de contas em atraso, tanto a pagar quanto a receber, o saldo da conta, os saldos por conta e o saldo projetado. Digamos que você usa o Conta Azul para a sua operação ou para a operação dos seus clientes, se você for um BPO financeiro, e quer mostrar o quanto vai ter de saldo projetado no final do ano, selecionando o ano inteiro. Então a gente vê que já tem muita data de emissão futura, contrato já preenchido dentro do Conta Azul, e o saldo projetado é menos 7 milhões ao final do ano. Da mesma forma, você pode enxergar essa informação no fluxo de caixa projetado. Eu já apresento isso. Por enquanto, vamos olhar um trimestre e acompanhar aqui o dashboard. Uma segunda tela que a gente tem é o DRE. O DRE, por padrão, normalmente se analisa via competência, mas tem cliente que prefere analisar via caixa, e aí basta clicar aqui novamente na opção de caixa ou competência. Essa estrutura que a gente tem aqui é a estrutura que você preenche lá dentro do Conta Azul, no DRE gerencial. E a gente traz para cá, então, o grupo, o nível embaixo do grupo, as categorias relacionadas a esse nível. Dentro das categorias, a gente traz os clientes, então todos os clientes, e dentro do cliente, a descrição do lançamento dentro do Conta Azul, para você conseguir analisar. E aí você consegue analisar o cliente se ele está comprando ou não mês a mês, você consegue analisar aqui o quanto está performando por categoria. A gente tem a opção de você colocar uma análise horizontal, que literalmente fala o quanto foi que cresceu ou perdeu em relação ao mês anterior, em relação aos valores. Então, fevereiro aumentou 32% os honorários de clientes. A receita operacional ficou 79% maior do que em janeiro. Você consegue analisar isso tanto a nível de categoria, a nível de cliente, ou a nível de grupo. Aqui do lado a gente tem um resumo mais visual e aí você pode selecionar, a gente está olhando para receitas operacionais, então o quanto isso visualmente é impactante, a gente vê que uma diferença muito grande de um mês para o outro, diferente de olhar um número contra o outro, aqui fica mais claro às vezes, e o crescimento, a variação também, e o acumulado. Se passar o mouse por cima, ele mostra ali o resultado. A gente também tem o botão, que basta colocar e tirar a análise vertical ou a análise horizontal. A análise vertical compara em relação aqui a receitas operacionais. Quando a gente vai para um realizado versus orçado, a gente tem dentro da nossa plataforma a opção de você colocar a sua meta, a meta por categoria. E aí aqui você analisa o quanto você está performando em relação ao teu orçado, à tua meta ao longo do tempo. E isso para apresentar para os seus clientes também.
A gente tem uma outra tela que é um comparativo de períodos do DRE. Então, a gente está comparando um período anterior, que é nesse caso essa coluna, que está em fevereiro a junho de 25, contra um outro período que a gente chamou de período atual, que é essa coluna, que está de julho para frente, de 2025 para frente. A diferença entre os dois períodos é essa, em percentual é esse, e aqui você pode abrir de novo a nível de grupo, subgrupo ou categorias para analisar o quanto caiu ou quanto melhorou nesses dois períodos que você consegue analisar do DRE. A gente tem uma tela de fluxo de caixa. O que a gente tem na tabela? Que o saldo da conta começou em 1,5 milhão lá em janeiro. Janeiro entrou 2.300.000, saiu 2.700.000, fechou com menos 400 mil, janeiro. Então, o saldo inicial de 1.570.000, no final de janeiro ficou 1.169.000, arredondando 1.170.000. Então, a linha é o saldo final do mês. As barras, colunas nesse caso, é o quanto entrou e o quanto saiu por mês. E aí se acompanha o saldo ao longo do tempo. Aqui você consegue colocar em tela cheia e consegue abrir as categorias. Então, todas as categorias, as entradas, você vê ao longo do tempo isso acontecendo, as saídas, ao longo do tempo isso acontecendo. E a maioria desses visuais você consegue exportar em Excel, tá? Basta vir aqui, exportar dados e escolher o Excel ou CSV. Nessa outra tela, a gente tem o fluxo de caixa projetado. Se é projetado, não pode ser o período da data atual, tem que ser a data futura. Eu vou pegar aqui o último trimestre do ano, por exemplo. No último trimestre do ano, no dia 1/10, vai sair 78 mil. A gente consegue olhar aqui tudo que já está previsto para sair. Tem data de previsão de pagamento no Conta Azul. E vai fechar com um saldo na conta de menos 2.787 em 1/10. E aí tudo vai acontecendo. Tem dias que tem entradas, tem dias que só tem saídas. E o saldo final está sendo acumulado aqui para fechar naqueles menos 7 milhões que a gente comentou lá no começo. Então, nessa tela, você analisa isso. A gente tem mais algumas telas, por exemplo, fluxo de caixa previstos versus realizado. O que isso significa? Em fevereiro, por exemplo, a gente tinha, eu vou filtrar aqui para fevereiro. Em fevereiro, a gente tinha uma previsão de entrar 3.783 em caixa. É um fluxo de caixa. Então, tinha data prevista de recebimento para tudo isso aqui, 3.700.000. Só entrou 3,5 milhões. Então, isso aqui, 194 mil, estavam previstos, ou projetados, a gente está chamando aqui, mas tinham data de previsão de pagamento no Conta Azul que não foi realizada. Então, ele continuou nesse quadrante de entrada projetada. São seus inadimplentes de fevereiro. Da mesma forma, tinha uma despesa projetada, uma saída prevista no Conta Azul que não aconteceu. Então, a gente também tem débitos com nossos fornecedores. No caso aqui, de R$ 268. Tudo que entrou você tem aqui, tudo que saiu você tem aqui. Então, se você precisa de uma tela para analisar o que entrou, o que saiu por mês, o que tinha previsto naquele mês para entrar ou para sair que não aconteceu, você consegue ver nesses quadrantes aqui. E visualmente fica simples de enxergar aqui em cima. Quando tem algo que está se destacando, significa que não aconteceu. A gente tem uma tela de análise de clientes. A gente tem aqui top de clientes. Se a gente liberar mais períodos, a gente vê a quantidade de clientes ao longo do tempo que adquiriram que te trouxeram receita. A gente também traz já novos clientes ou clientes que te compram recorrentemente, clientes perdidos, enfim, uma tela de análise de clientes aqui. E por fim, a gente tem uma tela de em atraso, tanto a receber, então é aquela inadimplência de fevereiro que a gente identificou, está aqui. Aquele pagamento que estava em aberto de fevereiro, os R$ 268, estão aqui. Então, aqui é o acumulado da inadimplência, tanto a pagar quanto a receber. E a gente traz aqui por cliente e também uma tabela de clientes aqui embaixo por período. Esse modelo de dash, ele é um dash padrão, mas o que a gente consegue fazer a partir daqui é personalizar ele por completo. Você gostou de algumas telas, permanece, não quer alguma tela, a gente retira. Você já criou um modelo de dashboard que você utiliza para apresentar os resultados para o seu cliente, a gente consegue incorporar aqui, deixar igualzinho para ti e automatizado. Já falando do automatizado,
Por padrão, o dashboard já se atualiza 3 vezes por dia, mas você pode manualmente programar mais vezes para ele atualizar durante o dia. Então, o que isso significa? Eu quero que ele me traga as informações às 8 da manhã. Você vai colocar lá um disparo que às 8 da manhã vai atualizar os dados e o dashboard. Você fez alguma mudança importante na estrutura da RE ou cadastrou uma conta que vai fazer, tem uma importância e você tem uma apresentação daqui a meia hora para o seu cliente. Você pode clicar no botão de atualizar e os dados vão ser atualizados. É, E aqui é liberdade total. Você precisa que atualize, ele vai atualizar. Você precisa criar uma tela nova, a gente consegue criar essa tela nova. Você tem um modelo de dashboard, a gente consegue replicar ele e deixar automatizado para ti. Bom, esse é o resumo. Para saber mais, aqui embaixo tem um botão de assine. Você já consegue verificar os preços. A gente cobra uma assinatura mensal para o dashboard ficar disponível para ti, já funcionando todas as automações, toda a atualização, já entregue, não tem taxa de implantação, pelo menos nesse momento, talvez futuramente tenha. É, e a gente consegue personalizar seu dashboard por completo. Se tem interesse, clica no assinar, já vai verificar os valores, pode preencher os dados, não vai ser gerado já uma cobrança, e sim para a gente receber o seu interesse. E após seu interesse, você já vai ser direcionado para fazer a implantação do dashboard. E a gente vai te chamar no WhatsApp, a gente pode marcar uma reunião e tirar todas as outras dúvidas. Não perca essa oportunidade, saia dessa operação de baixar planilhas, de construir relatórios em Excel. Vamos automatizar tudo para você sempre ter a informação atualizada e venha conhecer um pouco mais aqui a Ultradesh. Muito obrigado. Clica aqui agora em assinar já.